Olá, galera, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Sou a acadêmica Maria José, do curso de História da Universidade Federal do Maranhão. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a Revolução Industrial e, de modo mais específico, o trabalho infantil na Revolução Industrial. Primeira coisa, o trabalho infantil, né? A definição de trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida de acordo com a legislação de cada país. Nós iremos abordar a vida dos camponeses antes da Revolução Industrial, durante, durante a Revolução Industrial, bem no início, como as crianças adentraram as fábricas, os castigos que recebiam, a jornada de trabalho e quais os trabalhos que efetivavam. Neste nosso primeiro slide, nós iremos fazer uma breve introdução a respeito da Revolução Industrial, que iniciou-se na metade do século XVIII na Inglaterra e tornou os métodos de produção mais eficientes, barateando os preços e estimulando o consumo. O poder produtivo tornou-se capaz de uma multiplicação rápida de mercadorias e serviços por causa da substituição de ferramentas pelas máquinas, do modo de produção doméstico pelo sistema fábrica. Com a grande transformação verificada no sistema produtivo, a Revolução Industrial ocasionou uma verdadeira mudança no sistema social e, consequentemente, houve muita exploração do trabalho infantil, pois as crianças eram obrigadas a trabalhar num ambiente com falta de higiene, imoralidade, depravação e por um período de até 18 horas por dia. Nesse nosso Nesse nosso segundo slide, nós podemos perceber aqui do lado essa imagem que retrata um pouco sobre a vivência dos produtores rurais, das famílias europeias, com suas próprias produções. Aqui nós vemos também algumas crianças trabalhando. Nessa época, as crianças começavam a trabalhar desde pequenas, auxiliando os pais nas tarefas do campo. No entanto, elas não realizavam trabalhos repetitivos e exaustivos, pois praticavam diferentes tarefas, que variavam desde semear a fabricar calçados. O convívio entre pais e filhos era bem intenso, pois o trabalho não ocupava o dia inteiro das pessoas e sobrava tempo para reuniões familiares e tempo para descansar, eram donos do próprio tempo, estipulavam seus próprios horários de trabalho, eram saudáveis, viviam bem, dormiam bem. Então, tinha essa vivência familiar. Então, antes da Revolução Industrial, eles viviam bem. Com a chegada das máquinas a vapor, a produção doméstica quase desapareceu e as famílias começaram a migrar para a cidade em busca de emprego. A vida na cidade alterou completamente esse panorama das relações de trabalho familiar. Ao passar o dia nas fábricas, os pais perderam o convívio com seus filhos, que antes existia na vida no campo. Não tinham tempo mais para a família, trabalhavam o dia todo, chegavam muito tarde e o tempo que tinham era para descansar, dormir, pois 5, 4 horas da manhã já tinham que estar novamente na fábrica trabalhando. A mudança do campo para a cidade contribuiu para a utilização do trabalho infantil nas indústrias. Inicialmente, só as crianças abandonadas em orfanatos eram entregues aos patrões para trabalharem nas fábricas. Com o passar do tempo, as crianças que tinham famílias começaram a trilhar o mesmo caminho, trabalhando por longas e exaustivas horas, sendo que os pais não queriam que os seus filhos trabalhassem nas fábricas, pois conheciam a realidade de se trabalhar na fábrica, como era exaustiva, como era cansativa e cruel. Por que os pais aceitaram que seus filhos fossem trabalhar? Por renda, por uma renda a mais, mesmo que fosse pouca, gerar algo a mais na alimentação que eles teriam em casa.
As crianças começaram a trabalhar aos 6 anos de idade de maneira exaustiva. O trabalho era monótono e muito cansativo. A carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, pois começava às 5 horas da manhã e terminava às 7 horas da noite, sendo que dependia da função que era realizada. Tinha funções que você saía às 8, que a criança saía às 8, às 7, às 10, dependendo do trabalho que era efetivado. Sendo que muitas crianças moravam longe de casa e não demoravam mais 1 hora para chegar em casa. E o horário de descanso era 4 horas de descanso. Então, se saíam às 10, tinham 1 hora para chegar em casa, dormiam 2 horas apenas e tinham que levantar mais cedo para poder estar na fábrica. Se chegassem atrasados, levavam punições, socos e castigos por chegar atrasado. Os salários também eram bem inferiores, correspondendo à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. Se um adulto já recebia pouco, imagine a criança. A quinta parte correspondente ao salário de uma pessoa adulta. Era muito pouco e trabalhava muito. Além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças já estavam expostas a acidentes fatais e diversas doenças. O longo e exaustivo trabalho nas fábricas inglesas deixavam as crianças muito cansadas e sonolentas. Quando diminuíam a velocidade de suas tarefas, recebiam socos e outros tipos de castigo. Em algumas fábricas, os supervisores as mergulhavam em cisternas de cabeça para baixo para que não adormecessem. As crianças que chegavam atrasadas ou que conversavam durante o trabalho também eram castigadas. As que fugiam eram procuradas pela polícia e fichadas quando encontradas. Muita crueldade. As crianças eram utilizadas nas fábricas e minas de carvão, sendo que muitas morriam devido ao excesso de trabalho, de insalubridade do ambiente e à desnutrição. Sendo que, se a criança entrava às 5 horas da manhã e saía às 7, 8, 9, ela tinha um período apenas para almoçar. O que era o almoço deles? Um copo de leite. Quanto tinha almoço? Um copo de leite, um pedaço de pão ou um pedaço de bolo. Sem café, sem nada. Então, muitas crianças não conseguiam passar o dia todo trabalhando sem ter nenhum tipo de nutriente, de alimentação para poderem se sustentarem fisicamente. Entre 1780 e 1840, intensificou-se a exploração de crianças. Elas trabalhavam como ajudantes de cozinheiros, operadores de portinholas de ventilação ou em fábricas, e era escolhida especialmente na tecelagem, onde exigia pouca força muscular e os dedos finos das crianças adaptavam-se perfeitamente à tarefa de atar os fios. Os acidentes mais comuns era porque elas ficavam por intermináveis horas sobre as máquinas, muitas vezes sustentadas por uma perna de pau, pois como eram pequenos, não alcançavam a parte superior da máquina. Muitas crianças adormeciam e tinham seus dedos estressalhados pelas engrenagens dos tiers. Entre 1852 e 1856, houve vários casos de morte e mutilações graves, sendo que não havia nenhum tipo de indenização pelos membros amputados. Se a criança sofria algum tipo de acidente, cortava a mão, tirava a mão fora ou os dedos, era despedido imediatamente, sem nenhum tipo de indenização. Aqui nós vemos a imagem de algumas crianças que trabalhavam nas máquinas, nas máquinas e aqui nós temos uma menina chamada Jenny, de 1908, trabalhando em uma tecelagem. Observem que do lado aqui está a máquina de tecelagem, em que ela trabalha arduamente durante todo o dia, e até altas horas da noite. Aqui nós vamos falar um pouco, brevemente, sobre a proibição do trabalho infantil, que em 1867 o deputado federal, sem partido, deu o primeiro passo ao apresentar um projeto de lei para o trabalho nas fábricas.
Jones apresentou o primeiro projeto de lei nacional em 1877. 10 anos depois da proposta original, a Suíça finalmente adotou sua primeira lei trabalhista de amplitude nacional. Com isso, o trabalho infantil também foi proibido. Essa primeira lei trabalhista da Suíça era uma das mais rigorosas do mundo. O trabalho infantil foi proibido, mas havia trabalhos infantis de forma clandestina. Então, aí durou muito tempo ainda depois da lei que foi adotada na Suíça, tá? Bom, a gente falou de uma forma bem resumida sobre o trabalho infantil na Revolução Industrial e gostaria de agradecer a compreensão de todos e dizer que qualquer dúvida, pergunta ou crítica, coloque seu comentáriozinho aí nas mensagens, abaixo do vídeo, que eu irei responder e tirar todas as dúvidas necessárias. Muito obrigada e até a próxima.